A noite caía pesada sobre São Paulo, um manto cinzento que parecia sugar as últimas cores do dia. Não era um cinza qualquer, era aquele tom opressor que antecede uma tempestade, que prenuncia que algo fora do comum está prestes a acontecer. As luzes da cidade começavam a piscar, tentando em vão perfurar a melancolia que se instalava, mas a atmosfera parecia imune a qualquer tentativa de iluminação. Era uma sensação quase palpável de que o ar estava carregado, não apenas de poluição, mas de uma energia estranha, uma tensão invisível que roçava a pele e arrepiava a nuca. Ronaldo, alheio a essa premonição que pairava sobre a metrópole, caminhava sozinho por uma rua de paralelepípedos irregulares, longe dos holofotes, das câmeras e da multidão que costumava cercá-lo. Acabara de sair de um evento beneficente em uma comunidade carente da periferia, onde por algumas horas a alegria inocente das crianças conseguira dissipar um pouco da melancolia do mundo. Ele ainda sentia o calor dos pequenos braços em seu pescoço, o cheiro doce dos biscoitos que havia partilhado e o brilho puro nos olhos daqueles que, por um instante, esqueceram a dureza da vida ao lado de um ídolo. Um sorriso leve e sincero dançava em seus lábios, um reflexo da leveza que sentia ao fazer o bem, ao se conectar com a realidade de um Brasil que ele amava, mas que muitas vezes via apenas através de uma janela blindada. Para ele, aqueles momentos eram um refúgio, uma forma de reconectar-se com a essência do que realmente importava, longe do circo midiático que era sua vida. A camisa amarela que havia recebido de presente de uma das crianças ainda estava em suas mãos, amassada, mas carregada de um significado muito maior do que qualquer troféu. Era um pedaço daquela esperança, daquela gratidão genuína. Enquanto avançava, o barulho distante de sirenes, comum em qualquer grande cidade, parecia ganhar um tom mais agourento, um lamento que se aproximava lentamente, sem que ele percebesse que aquele som logo se tornaria a trilha sonora de um dos momentos mais chocantes de sua vida. Ele não sabia que, em questão de minutos, sua vida viraria manchete mundial, não por um gol espetacular ou um contrato milionário, mas por um ato de desrespeito que exporia as feridas abertas de uma sociedade. O asfalto, úmido e refletindo as luzes distantes, parecia engolir os poucos passos que ele dava, e a cada metro percorrido, o clima de intriga adensava-se. A brisa da noite, antes suave, tornava-se cortante, como um aviso sussurrado ao vento. De repente, a tranquilidade daquela rua, que parecia saída de um cenário de filme antigo, foi brutalmente estilhaçada. Um feixe de luzes azuis e vermelhas rasgou a escuridão, seguido por um ruído ensurdecedor de pneus cantando no asfalto. Uma viatura da polícia militar surgiu do nada, freando bruscamente a poucos metros de onde Ronaldo estava. O som da freada ecoou como um trovão, quebrando o silêncio e fazendo os poucos cães vadios que perambulavam pela rua latirem em um coro assustado. O coração de Ronaldo deu um salto, um alarme repentino soando em seu peito, mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, as portas da viatura se abriram com violência. Dois policiais, vultos sombrios sob a luz intermitente da sirene, saltaram para fora, suas silhuetas imponentes e ameaçadoras. Não houve preâmbulo. Não houve pergunta. Apenas ordens. Gritos agressivos e ásperos cortaram o ar da noite, disparados como balas. Encosta na parede! Mãos na cabeça! Cala a boca! A voz, carregada de uma autoridade brutal, não dava espaço para questionamentos ou hesitações. Ronaldo, pego de surpresa, ergueu as mãos instintivamente, os olhos arregalados, tentando entender a cena surreal em que se via envolvido. A camisa amarela, antes um símbolo de alegria, agora parecia um alvo. A confusão em seu rosto era evidente. Ele não estava acostumado a ser tratado assim, nunca em sua vida. Tentou, ainda em choque, balbuciar uma explicação, algo sobre o evento de caridade, sobre sua identidade, na esperança de que o engano fosse desfeito. Eu sou o Ronaldo. Acabei de sair de um evento aqui perto.
mas as palavras morreram em sua garganta, engolidas por risadas secas e desdenhosas dos policiais. Ah, é? Então eu sou o Messi? Ou talvez o Pelé, né? O sarcasmo era cortante, a ironia cruel. Para eles, ele era apenas mais um na noite paulistana, um suspeito qualquer tentando se safar com uma história esfarrapada. A fúria no olhar de um dos policiais era palpável, um desdém que doía mais do que qualquer empurrão. Sem aviso, sem qualquer delicadeza, ele foi empurrado bruscamente contra a parede fria de um prédio antigo, seu corpo chocando-se contra a superfície áspera. As mãos foram forçadas para cima, enquanto a revista começou, agressiva e invasiva. Os poucos moradores da rua, atraídos pelo barulho e pelas luzes da viatura, começavam a se aglomerar, curiosos e assustados. Rostos pálidos e silenciosos observavam a cena de suas janelas ou das sombras dos portões, testemunhas involuntárias de um espetáculo grotesco. A humilhação era pública, visível, inescapável. Ronaldo sentiu o rubor subir por seu rosto, não de vergonha pela situação em si, mas pela injustiça, pela forma desumana com que estava sendo tratado. Em meio ao silêncio tenso, uma voz infantil rompeu o ar. Um garoto magro, talvez com uns 10 anos, que havia assistido ao evento beneficente e reconhecido seu ídolo, surgiu da multidão, a voz embargada pela indignação. É o Cristiano Ronaldo! Vocês não estão vendo? Deixem ele em paz! O grito, inocente e desesperado, foi prontamente ignorado, abafado pelos sussurros dos adultos e pelo rosnado de um dos policiais, que apenas lançou um olhar furioso para o menino, como se quisesse calá-lo com a força do olhar. Perto dali, uma senhora de cabelos brancos, com o celular em punho, tentava discretamente filmar a cena, sentindo a injustiça no ar, mas o brilho da tela entregou-a. Parada aí, dona! Abaixa esse celular agora! Não pode filmar! A ordem foi ríspida, e a mulher assustada guardou o aparelho, mas o brilho de desafio em seus olhos indicava que a indignação já havia sido semeada. Aqueles pequenos conflitos paralelos, insignificantes para os policiais em sua exibição de poder, eram, na verdade, os primeiros sinais de que a verdade logo viria à tona. Ronaldo, com o rosto colado à parede, sentiu o metal frio da arma de um dos policiais roçar sua cintura, a respiração presa, a mente girando em busca de uma saída para aquela situação absurda. Ele, um dos homens mais reconhecidos do planeta, estava sendo tratado como um criminoso comum, despojado de sua identidade e de sua dignidade. E naquele momento, ele percebeu que aquele não era apenas um engano, era algo muito maior. Era um reflexo de uma realidade que ele só conhecia de longe, uma realidade onde a aparência, o local e o tom de pele podiam valer mais do que qualquer documento de identidade. E se isso acontecia com ele, imagine com quem não tinha voz, com quem não tinha um nome que ressoasse em milhões de lares. A rua, antes escura e vazia, agora fervilhava com a energia contida dos curiosos. As janelas se abriam um pouco mais, as cortinas se afastavam sutilmente, e a cena da revista brutal se desenrolava sob o olhar atento de dezenas de pares de olhos. Cada movimento dos policiais era acompanhado, cada palavra dita, cada silêncio prolongado. O ar estava pesado de expectativa e de um medo silencioso. O medo de intervir, de falar, de se tornar o próximo alvo. Mas, ao mesmo tempo, havia uma centelha de indignação que começava a acender-se, um reconhecimento sutil de que algo estava profundamente errado. O contraste entre a figura mundialmente famosa de Ronaldo e a brutalidade da abordagem policial era chocante, uma dissonância que feria a lógica e o bom senso. Sua mente, apesar do turbilhão de emoções, começou a analisar cada detalhe, desde o tom agressivo das ordens até a forma desrespeitosa com que foi empurrado, gravava-se em sua memória. Era uma experiência nova, aterradora, mas também instrutiva. Uma lição cruel sobre a fragilidade da identidade e o poder arbitrário. Ele sentiu o suor frio escorrer pelas costas, não pelo medo físico,
mas pelo abismo de impotência em que fora jogado. A revista terminou de forma tão abrupta quanto começou. Nada foi encontrado, obviamente. Mas isso não parecia diminuir a arrogância dos policiais. Pelo contrário, parecia alimentar ainda mais a desconfiança deles. Como se a ausência de provas fosse, em si, uma prova de sua astúcia em esconder algo. Onde está a documentação, espertinho? A voz áspera do policial ecoou novamente, e Ronaldo, com as mãos ainda levantadas, indicou para a mochila que estava em suas costas, cuidadosamente guardando a camisa amarela. O policial puxou a mochila com força, vasculhando-a sem qualquer cuidado. Carteira, celular, alguns papéis e a pequena camisa amarela. Nenhum documento. Ele havia deixado os documentos oficiais com sua equipe de segurança, que o esperava em outro ponto, a uma distância discreta, dando-lhe o espaço que ele tanto prezava nesses momentos de contato com a realidade. Ele raramente andava com documentos importantes em situações informais como aquela. Outro erro que, naquele momento, se tornava um pretexto para a escalada da situação. Sem documento, sem história, meu amigo. Você vem com a gente para a delegacia. A voz era definitiva, a sentença proferida sem apelo. Ronaldo tentou argumentar mais uma vez, mas foi inútil. Foi instruído a entrar na viatura, não com um pedido, mas com uma ordem, um empurrão que o fez cambalear. Enquanto entrava, seus olhos cruzaram com os do garoto que o havia defendido. O olhar do menino, antes de raiva, agora era de tristeza e desamparo, um espelho da própria impotência de Ronaldo. A porta da viatura bateu com um estrondo metálico, selando-o em um espaço pequeno e claustrofóbico. As luzes da rua, os rostos curiosos, tudo foi deixado para trás, substituído pela escuridão do interior do carro e pelo cheiro forte de suor e metal. A sirene, que antes parecia um lamento distante, agora soava ensurdecedora, acompanhando-o em sua jornada para o desconhecido. Aquele era o fim da sua noite de leveza e altruísmo, e o início de um pesadelo que, ele sabia, iria muito além das paredes da delegacia. O mundo ainda não sabia, mas a semente da indignação acabava de ser plantada, e as raízes daquela injustiça se aprofundariam antes de florescer em uma poderosa reivindicação por respeito. O que você acha que deveria ter acontecido com Ronaldo naquele momento? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e vamos discutir juntos essa situação. A viagem na viatura foi silenciosa, mas um silêncio carregado de tensão. As ruas passavam em um borrão, as luzes da cidade virando riscos coloridos que não conseguiam iluminar o turbilhão de pensamentos na cabeça de Ronaldo. Cada curva, cada aceleração, cada ruído do ráfio policial só aumentava a sensação de isolamento e injustiça. Ele, um homem acostumado a comandar estádios lotados, a ditar o ritmo de jogos importantes, a ser reverenciado por milhões, estava agora encolhido no banco traseiro de uma viatura, tratado como um pária. A camisa amarela, que ainda segurava com força, era o único elo com a realidade de onde viera, com a pureza dos sorrisos infantis que contrastavam brutalmente com a atmosfera opressora do momento. Sua mente tentava desesperadamente encontrar lógica naquilo tudo, mas a irracionalidade da situação o impedia. Não havia crime, não havia motivo, apenas a força bruta da autoridade que naquele instante parecia inquestionável. A indignação começava a ferver dentro dele, uma chama que, embora contida, ameaçava consumir tudo. A delegacia. A fachada de concreto bruto, iluminada por uma luz fraca e amarelada, parecia uma fortaleza impenetrável de burocracia e poder. As grades nas janelas, os carros estacionados de forma desordenada, tudo contribuía para a sensação de um labirinto frio e impessoal. Ao ser retirado da viatura, Ronaldo sentiu o cheiro forte de desinfetante misturado ao de café velho e suor, um odor peculiar que parecia impregnar as paredes daquele lugar. Foi conduzido por um corredor gelado, onde a luz fluorescente piscava intermitentemente, criando um ritmo visual perturbador.
As paredes, de um tom verde claro desbotado, pareciam ter absorvido histórias de desespero e resignação. Ele pôde ver algumas celas à distância, com vultos sombrios espiando pelas grades, e a visão reforçou a gravidade da sua própria situação, por mais absurda que fosse. Aquela não era uma área de livre trânsito, e ele estava ali como suspeito, como criminoso. No final do corredor, surgiu uma figura que parecia personificar a autoridade mais insensível: o Sargento Henriques. Alto, corpulento, com um rosto marcado por anos de serviço e talvez por uma certa dose de amargura, Henriques exalava uma aura de poder inquestionável. Seu uniforme impecável e o coldre visível em sua cintura só acentuavam sua postura dominadora. Seus olhos, pequenos e penetrantes, varreram Ronaldo de cima a baixo, um escrutínio que não buscava a verdade, mas sim a confirmação de uma preconcepção. Havia um quê de desprezo em seu olhar, um escárnio que não se esforçava para ser disfarçado. Ele parecia se divertir com a situação, como se a humilhação do outro fosse um espetáculo particular para seu entretenimento. Henriques parou a poucos centímetros de Ronaldo, seu hálito de café forte pairando no ar. Então, o senhor é o Ronaldo, é? A voz era arrastada, cheia de sarcasmo, aspas invisíveis cercando o nome que para ele não significava nada além de um pretexto. Aqui não tem estrela, aqui tem ordem, aqui é a delegacia, não é campo de futebol para showzinho não. As palavras eram pontudas, afiadas, cada uma delas destinada a cortar, a diminuir, a quebrar qualquer resquício de dignidade que Ronaldo pudesse ter trazido consigo. Era uma performance de poder, uma demonstração de quem realmente mandava ali. Ronaldo tentou manter a compostura, seus olhos fixos nos de Henriques, buscando um mínimo de reconhecimento, um fio de humanidade, mas não encontrou nada além de uma barreira impenetrável de arrogância. Ele sentiu o desejo intenso de reagir, de gritar, de exigir respeito, de lembrar a Henriques quem ele era, o que representava para milhões de pessoas. Mas uma força interior, uma voz calma em meio ao caos, sussurrou que essa não era a hora, que a calma seria sua maior arma. E a quietude se tornou sua resistência. Foi então que a cena chocante aconteceu, um ato que transcendeu a brutalidade verbal e se tornou uma agressão física e simbólica de uma covardia indescritível. Sargento Henriques, com um sorriso de escárnio que revelava um dente de ouro, inclinou-se ligeiramente para a frente, fixou os olhos nos de Ronaldo e, num movimento lento e deliberado, cuspiu no rosto do jogador. O líquido viscoso escorreu pela bochecha de Ronaldo, misturando-se com o suor frio que já cobria sua pele. Cala a boca, seu palhaço! A ordem foi quase um murmúrio, mas carregada de uma crueldade que gélida. O ar em volta pareceu congelar. O som ambiente da delegacia, o rádio, os passos distantes, o burburinho de vozes, tudo se silenciou por um instante, como se o tempo tivesse parado para testemunhar aquele ato abjeto. Para Ronaldo, aquele cuspe não foi apenas um ultraje físico. Foi um golpe na alma, uma tentativa de desumanizá-lo por completo. O cheiro, a sensação, a humilhação pública. Mas, para a surpresa do sargento e dos poucos policiais que observavam a cena de longe, Ronaldo não reagiu. Ele permaneceu imóvel, o olhar fixo em Henriques, a dignidade inabalável, apesar da sujeira em seu rosto. Não houve grito, não houve lágrima, não houve movimento brusco, apenas um silêncio pesado e eloquente, que carregava mais força do que qualquer palavra, mais impacto do que qualquer grito de revolta. Seu silêncio não era de submissão, mas de uma resistência profunda, de uma compreensão dolorosa da situação. Era um silêncio que clamava por justiça, que expunha a crueldade de Henriques de uma forma que a violência física jamais conseguiria. O olhar de Ronaldo, apesar de todo o sofrimento, manteve-se firme, penetrante, como se pudesse ver através da máscara de autoridade do sargento e enxergar a pequenez do homem por trás dela.
Henriques, pego de surpresa pela falta de reação, sentiu um lampejo de incômodo, um pequeno arranhão em sua armadura de arrogância. Ele esperava uma explosão, uma briga, algo que justificasse mais violência, mais humilhação. Mas o silêncio e a dignidade de Ronaldo desarmaram sua estratégia, deixando-o com um gosto amargo na boca. Ele esperava ver medo, mas viu resolução. Ele esperava ver raiva, mas encontrou uma calma assustadora. Um calafrio percorreu a espinha de um dos estagiários que observava a cena de uma sala adjacente. O jovem, mal saído da faculdade, com o idealismo ainda intacto, não conseguia desviar o olhar do rosto do jogador. Havia algo familiar naquele homem, algo que ia além das capas de revista e dos noticiários esportivos. Ele começou a balbuciar, quase para si mesmo, mais alto o suficiente para ser ouvido por outro policial. Mas, mas esse cara não pode ser. Ele parece demais com. O murmúrio do estagiário plantou uma semente de dúvida no ar, uma rachadura na parede de certeza que Henriques havia construído. Um outro policial, um pouco mais velho e menos contaminado pela cegueira do poder, pegou seu celular discretamente e começou a pesquisar fotos de Ronaldo na internet, comparando-as com o homem em carne e osso à sua frente. As imagens na tela, nítidas, contrastavam brutalmente com a figura suja e humilhada. Os olhos, o sorriso, ausente agora, a linha do queixo, tudo correspondia. O choque começou a se espalhar na sala, um reconhecimento silencioso que tomava conta de cada um, exceto, aparentemente, de Henriques. Alguns policiais começaram a trocar olhares nervosos, percebendo que haviam cometido um erro grave, um erro que poderia ter consequências desastrosas. O burburinho aumentou, os sussurros cresceram, a tensão se intensificou. Mas Henriques, em sua obstinação cega, parecia imune à realidade que se desdobrava ao seu redor. Ele viu o pânico nos olhos de seus subordinados, mas interpretou-o como fraqueza, como uma tentativa de minar sua autoridade. Isso é golpe! Não caiam nessa! Ele está tentando manipular vocês. Qualquer um pode parecer com alguém famoso hoje em dia. Sua voz, embora ainda firme, carregava um tom de desespero crescente, uma tentativa desesperada de manter o controle sobre a narrativa, de ignorar a verdade que se impunha. Ele ainda se recusava a acreditar, a admitir que havia cuspido no rosto de um dos maiores ídolos do futebol mundial. A negação era uma fortaleza que ele não estava disposto a abandonar. Ele ordenou que Ronaldo fosse levado para uma sala de interrogatório, longe dos olhares curiosos e dos celulares. A porta da sala de interrogatório se fechou com um baque surdo, mas o eco daquele cuspe já havia se espalhado, e a semente da dúvida plantada pelos estagiários e pelo policial mais velho começava a germinar, alimentada pelo silêncio digno de Ronaldo. O mundo ainda estava em um sono tranquilo, mas a tempestade estava se formando e as primeiras gotas já começavam a cair nas redes sociais. A verdade, muitas vezes, tem um jeito de se revelar nos momentos mais inusitados, e a teimosia de um sargento logo seria confrontada com a força implacável da informação. Você já presenciou ou vivenciou uma situação em que o poder foi usado de forma tão arbitrária e humilhante? Compartilhe sua experiência e o que você sentiu naquele momento. Enquanto Ronaldo era submetido a um interrogatório infrutífero dentro da delegacia, ainda com o resquício da humilhação no rosto e a dignidade intacta no olhar, o mundo lá fora começava a despertar para a bomba que havia explodido. A senhora de cabelos brancos que havia sido repreendida por tentar filmar tinha, na verdade, sido mais rápida e discreta do que os policiais imaginavam. Seu celular, embora guardado apressadamente, conseguiu capturar alguns segundos cruciais da abordagem, incluindo a figura de Ronaldo sendo empurrado contra a parede e a troca de palavras ríspidas. E o garoto, o pequeno fã que havia gritado a plenos pulmões: "É o Cristiano Ronaldo!", tinha um amigo que, com um celular mais moderno e uma agilidade impressionante, conseguiu registrar o impensável, o momento exato em que o sargento Henriques cuspia no rosto do jogador. Uma imagem crua, chocante,
sem edições, sem cortes, apenas a verdade nua e crua de um ato de desrespeito em sua forma mais vil. Esses pequenos fragmentos, inicialmente postados em grupos de WhatsApp e perfis de redes sociais de alcance limitado, começaram a se espalhar como um incêndio em palha seca. A internet, essa força incontrolável de comunicação, tratou de amplificar cada pixel, cada grito de indignação. Não demorou muito para que o vídeo do cuspe, com sua brutalidade explícita, chegasse aos celulares de jornalistas, influenciadores e, finalmente, de alguns dos maiores veículos de comunicação do planeta. As imagens eram indiscutíveis. A identificação de Ronaldo, ainda que turva em alguns ângulos, era reforçada pelo contexto, pelos gritos do garoto, pelas reações dos poucos espectadores. A notícia se espalhou como um vírus, primeiro em São Paulo, depois pelo Brasil e, em questão de minutos, cruzou fronteiras e oceanos. Jornalistas, antes focados em reportagens cotidianas, largaram tudo. A notícia da humilhação de um ícone global, um atleta que personificava a superação e o sucesso, era um prato cheio, uma história que misturava fama, injustiça e a eterna luta entre o poder e o povo. As primeiras viaturas de imprensa começaram a aparecer na frente da delegacia, ainda tímidas, depois em maior número, até que a rua se transformou em um verdadeiro circo midiático. Repórteres com microfones em punho, cinegrafistas ajustando suas câmeras, fotógrafos com lentes potentes, todos ávidos por qualquer informação, qualquer imagem que pudesse dar mais detalhes sobre o escândalo. A delegacia, antes um local de rotina burocrática, tornou-se o epicentro de uma tempestade global. Enquanto os jornalistas se aglomeravam, a notícia ecoava nas redes sociais com uma velocidade vertiginosa. A hashtag Respeito é o mínimo, criada por um fã indignado, explodiu no Twitter, alcançando os trending topics mundiais em questão de minutos. Não era apenas um pedido por respeito a Ronaldo, mas um grito coletivo que ressoava a dor de milhões de pessoas que diariamente sofriam o mesmo tipo de humilhação, mas sem as câmeras, sem a fama, sem a voz. Jogadores de futebol, ex-companheiros de equipe, clubes internacionais, personalidades públicas, todos se manifestaram em minutos. Tweets de apoio, notas oficiais condenando o ato, vídeos de solidariedade. O mundo do futebol, acostumado a disputas e rivalidades, uniu-se em uma só voz para defender um de seus maiores expoentes. Isso é inaceitável. Nosso esporte prega o respeito, dentro e fora de campo. Escreveu um famoso clube europeu. Força, Ronaldo! A verdade virá à tona, disse um antigo colega de seleção. A multidão na frente da delegacia crescia a cada segundo. Não eram apenas jornalistas, mas fãs, moradores da comunidade próxima que haviam visto Ronaldo no evento beneficente, e cidadãos comuns que sentiam a injustiça em suas próprias peles. Seguravam cartazes improvisados, escritos em pedaços de papelão ou lençóis velhos. Respeito é o mínimo. Dignidade não tem preço. Somos todos Ronaldo. A energia no ar era uma mistura poderosa de raiva, solidariedade e a exigência por justiça. Gritos e palavras de ordem começaram a ecoar, amplificados pelo megafone de um ativista local que havia se juntado à manifestação espontânea. A pressão externa tornou-se insustentável. Dentro da delegacia, a tensão era palpável. O burburinho dos rádios policiais e o som abafado da multidão lá fora eram constantes lembretes da catástrofe que se desenrolava. O delegado responsável, um homem de meia idade com anos de experiência, estava em pânico. Seu rosto, antes calmo, agora estava pálido e suado. Os telefonemas de superiores não paravam, um após o outro, cada um mais urgente e irritado que o anterior. A imprensa internacional já estava em sua porta, e o caso, que deveria ser apenas mais um incidente de rotina, havia escalado para um escândalo de proporções globais. Ele não podia mais negar a realidade. O vídeo, com toda a sua crueza, já havia chegado à sua mesa,
enviado por um assessor do governo em pânico. Não havia como esconder, não havia como mentir. A imagem do sargento Henriques cuspindo no rosto de Ronaldo era uma prova irrefutável. Chamou Henriques para sua sala, os olhos fixos na tela do computador que exibia a prova irrefutável. A expressão do sargento, antes arrogante, agora mostrava um traço de medo, um vislumbre da realidade começando a se infiltrar em sua negação. Mas ainda havia resistência. Mas, delegado, ele estava se recusando a cooperar. Era uma atitude suspeita. O delegado levantou a mão, silenciando-o. Suspeita, sargento. Você cuspiu no rosto de um cidadão. E esse cidadão é Ronaldo. Você tem ideia do que fez? A voz do delegado, embora ainda contida, estava carregada de uma fúria silenciosa. Henriques tentou se defender, balbuciando desculpas esfarrapadas, mas o delegado não deu ouvidos. A prioridade agora era conter a crise, mitigar os danos, tentar salvar o que restava da reputação da corporação. O delegado, constrangido e visivelmente abalado, mandou chamar Ronaldo à sua sala. Pela primeira vez desde que fora abordado, o jogador se viu diante de uma figura de autoridade que parecia demonstrar um mínimo de respeito. O delegado começou pedindo desculpas oficiais, sua voz embargada, os olhos baixos. Senhor Ronaldo, em nome da corporação, quero expressar minhas mais profundas desculpas pelo tratamento inaceitável que o senhor recebeu. Isso é inadmissível e será rigorosamente investigado. As palavras, embora tardias, tinham um peso, um reconhecimento. Ele ofereceu a Ronaldo a oportunidade de se pronunciar, de usar a plataforma que a própria tragédia havia criado. A imprensa está lá fora. O mundo está assistindo. O senhor tem o direito de falar. Ofereço a estrutura que for necessária para que o senhor possa se expressar. Ronaldo olhou para o delegado, depois para a janela, de onde podia ouvir o burburinho da multidão. Seu rosto, embora limpo do cuspe, ainda carregava as marcas da noite, a fadiga e a indignação. Ele havia passado horas em uma sala fria, sob a luz opressora, sendo tratado como um ninguém. Mas a oferta do delegado acendeu uma faísca. Ele poderia ir embora, poderia processar, poderia deixar a coisa esfriar e desaparecer. Mas algo dentro dele o impulsionou a fazer diferente. A experiência, por mais dolorosa que fosse, lhe dera uma perspectiva única, uma voz amplificada que ele não poderia desperdiçar. Se eu sair daqui sem falar nada, vai parecer que aceitei calado, disse Ronaldo, sua voz baixa, mas carregada de uma nova resolução. E eu não aceito mais. A decisão estava tomada. Não seria apenas uma saída da delegacia, mas uma saída para o palco do mundo. Uma coletiva de imprensa improvisada foi organizada ali mesmo, no hall da delegacia, um espaço apertado que rapidamente se tornou o centro das atenções globais. As câmeras se acenderam, os microfones foram posicionados e o silêncio expectante tomou conta do local. Ronaldo, visivelmente cansado, mas com uma postura de inabalável dignidade, caminhou até o centro do pequeno palco improvisado. Seus olhos, antes cheios de confusão, agora brilhavam com uma clareza e uma determinação que comoveram a todos. Ele respirou fundo e o primeiro flash disparou, seguido por uma chuva de luzes que o cercaram. Ele não estava ali para jogar, nem para marcar gols. Ele estava ali para falar. E o que ele diria, ele sabia, calaria o mundo. O hall da delegacia, apinhado de jornalistas, câmeras e microfones, silenciou-se no momento em que Ronaldo se posicionou. A luz dos flashes era quase ensurdecedora, mas ele parecia alheio a tudo, focado apenas nas palavras que precisava proferir. Seu olhar varreu os rostos curiosos e ansiosos à sua frente, buscando não reconhecimento, mas compreensão. Ele começou a falar, sua voz calma e controlada, um contraste marcante com a histeria que havia tomado conta das redes sociais e das ruas. Não havia raiva explícita em seu tom, nem desespero, apenas uma frieza calculada que tornava suas palavras ainda mais impactantes.
Ele descreveu calmamente, com uma precisão cirúrgica, cada detalhe da humilhação que havia sofrido. A abordagem violenta, os gritos, a revista agressiva, as risadas, a ida à delegacia e, finalmente, o ato grotesco do cuspe. Cada frase era um golpe, uma revelação da barbárie que havia vivenciado. Hoje à noite, eu não fui o jogador de futebol, ele começou, sua voz carregada de uma melancolia profunda. Hoje eu fui tratado como se eu fosse nada, como um objeto, um suspeito qualquer, sem nome, sem história, sem dignidade. As palavras ecoaram no pequeno espaço, preenchendo cada centímetro com a gravidade da sua experiência. Eu, que já dei tanto de mim para este esporte, para o meu país, para causas sociais, me vi na posição de um homem despojado de tudo, apenas por estar em um lugar, em um momento, que para alguns parecia errado. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nas câmeras, sua imagem se espalhando ao vivo para milhões de lares ao redor do globo. E então vieram as frases de impacto, aquelas que ficariam gravadas na memória coletiva, que seriam repetidas à exaustão e se tornariam um lema para a luta por justiça e respeito. Se fizeram isso comigo, ele continuou, sua voz ganhando uma nova força. Imagina com quem não tem voz. Imagina com o menino da periferia, com a senhora humilde, com o trabalhador que volta para casa cansado. Se a minha fama não me protegeu da arbitrariedade, o que protege milhões de anônimos que vivem essa realidade todos os dias? A pergunta pairou no ar, uma acusação silenciosa, mas poderosa, que atingiu em cheio a consciência de muitos. Respeito é o mínimo, ele concluiu, sua voz firme e inabalável. Dignidade não é privilégio, é direito. E eu estou aqui hoje não para me vingar, mas para exigir que isso nunca mais aconteça com ninguém. Um silêncio absoluto tomou conta do local após o discurso. Não era um silêncio de indiferença, mas de choque, de reflexão profunda. Até os jornalistas mais calejados, acostumados a cenas de drama e escândalo, tinham lágrimas nos olhos. A sinceridade das palavras de Ronaldo, a forma como ele transformou sua própria dor em uma mensagem universal, tocou a todos. Não era sobre futebol, não era sobre celebridade, era sobre humanidade. A coletiva de imprensa, que durou apenas alguns minutos, teve um impacto que duraria anos, talvez décadas. As consequências foram imediatas e avassaladoras. No dia seguinte, o nome de Ronaldo e as hashtags #respeito é o mínimo e a dignidade não é privilégio estampavam as manchetes de todos os jornais do mundo, do The New York Times ao El País, da BBC ao Le Monde. Cristiano Ronaldo cala o mundo com discurso sobre respeito, dizia um título. Mais do que um gol, Ronaldo expõe a face da injustiça, dizia outro. A pressão pública, impulsionada pela repercussão do discurso, forçou as autoridades a agirem com uma rapidez sem precedentes. O sargento Henriques, que na noite anterior se sentia intocável, foi afastado de suas funções em questão de horas. Uma investigação rigorosa foi imediatamente aberta pela Corregedoria da Polícia Militar, e o Ministério da Justiça entrou em cena, monitorando o caso de perto, ciente da repercussão internacional e do risco que o episódio representava para a imagem do país. Aquele cuspe, que ele imaginou que ficaria impune, agora voltava para assombrá-lo com força total. No entanto, a história não terminava ali, e as consequências nem sempre eram as esperadas. Em meio à onda de apoio e solidariedade, uma nova frente de conflito começou a surgir. Ronaldo, que sempre foi um imã para grandes marcas, viu alguns de seus contratos publicitários mais lucrativos serem suspensos ou até mesmo cancelados. A justificativa das empresas? Polêmica. Nosso público busca união, não divisão, diziam os e-mails padronizados que chegavam à sua assessoria. Não queremos associar nossa marca a assuntos que gerem controvérsia social. A mesma voz que havia calado o mundo estava agora sendo vista como um risco financeiro para alguns. Essa atitude das marcas,
Embora previsível no universo corporativo, foi um golpe duro, uma constatação de que o sistema muitas vezes prefere o silêncio ao invés da verdade, o conformismo ao invés da justiça. Além da perda de contratos, Ronaldo e sua equipe começaram a receber ameaças veladas, mensagens anônimas, e-mails codificados, telefonemas estranhos. É melhor ficar quieto. Você já fez o seu show. Agora, volte para o seu campo e deixe as coisas como estão. A pressão vinha de diversos lados, de grupos que se sentiam ameaçados pela visibilidade que ele havia dado à questão do abuso de poder, ou de pessoas que simplesmente não queriam que a hierarquia fosse questionada. Havia uma clara tentativa de silenciá-lo, de fazê-lo recuar, de transformá-lo novamente no Ronaldo superstar, intocável em sua bolha, mas inoperante na luta social. Ronaldo refletiu profundamente sobre essa nova onda de pressão. A perda de dinheiro era insignificante perto do que ele havia ganhado em clareza. As ameaças, embora preocupantes, apenas reforçavam sua convicção. Se isso aconteceu comigo, que tenho voz, que tenho fama, é porque já acontece todo dia com milhares de pessoas que não têm absolutamente nada, ele pensou. Se eu me calar agora, quem falará por eles? A experiência na delegacia, a humilhação do cuspe, a dor da injustiça, tudo aquilo havia acendido uma chama em seu interior que nem mesmo as ameaças e a perda financeira poderiam apagar. Ele percebeu que sua voz não era apenas uma ferramenta de marketing, mas uma arma poderosa para a mudança social. Aquele incidente não era um ponto final, mas um novo começo, um catalisador para uma causa muito maior do que ele mesmo. Ele não voltaria para o seu campo para esquecer o que viveu. Ele traria o campo para o campo da vida real e lutaria por uma vitória que valia mais do que qualquer taça. Pense comigo. O que você faria se estivesse na pele de Ronaldo, enfrentando as consequências de ter se posicionado contra uma injustiça? Você continuaria lutando ou se curvaria à pressão? Deixe seu comentário e sua perspectiva sobre essa difícil decisão. A fase de reflexão de Ronaldo não durou muito. A cada dia que passava, a certeza de que ele precisava fazer mais, usar sua voz e sua influência para uma causa maior, crescia dentro dele. As ameaças, as perdas de contrato, tudo isso parecia empurrá-lo para uma missão ainda mais profunda. Ele não era apenas um atleta, ele era agora um símbolo, um catalisador. Foi nesse período de introspecção e ação que nasceu o Instituto Respeito é o Mínimo. A ideia era simples em sua essência, mas complexa em sua execução. Criar uma organização robusta que oferecesse apoio jurídico, psicológico e social a vítimas de abuso policial e de outras formas de injustiça social, especialmente aquelas sem recursos ou voz. Não seria apenas uma fundação com seu nome, mas um farol de esperança, um ponto de apoio para os invisíveis, os esquecidos. A equipe de Ronaldo se mobilizou com uma energia renovada. Advogados renomados se voluntariaram, psicólogos ofereceram seus serviços, ativistas sociais se juntaram à causa. O instituto foi rapidamente estruturado, com a missão clara de lutar pela dignidade humana em todas as suas formas. Ronaldo, antes apenas um doador e patrocinador, tornou-se a alma e o coração do projeto, dedicando tempo, energia e, é claro, recursos financeiros substanciais. Ele queria que o instituto fosse um espaço onde o grito de respeito é o mínimo se transformasse em ações concretas, em mudança real. Uma das primeiras iniciativas do Instituto Respeito é o Mínimo foi um programa de escuta ativa nas comunidades. Foi durante uma dessas visitas, em uma periferia distante, que Ronaldo vivenciou um dos momentos mais emocionantes de toda a sua jornada. Um garoto, magro, com roupas puídas e olhos que carregavam a tristeza de uma vida difícil, aproximou-se timidamente. Era um menino de uns 12 anos, que havia sido agredido injustamente por policiais em uma batida de rotina, apenas por estar brincando na rua com amigos. Ele contava sua história com a voz embargada, os olhos marejados, os braços cruzados sobre o peito,
como se quisesse se proteger de memórias dolorosas. Ronaldo o ouvia com atenção, ajoelhado para que seus olhos estivessem no mesmo nível dos olhos do garoto. A história do menino era uma das muitas que o Instituto estava começando a registrar, um testemunho da dura realidade que milhões de brasileiros enfrentavam diariamente. Ao final do relato, o garoto, com um fio de voz quase inaudível, olhou para Ronaldo e disse com uma inocência cortante: "Agora que o senhor está aqui, eu acho que eu também mereço respeito." Aquelas palavras atingiram Ronaldo como um raio. Não havia rancor na voz do menino, apenas uma esperança frágil, um pedido silencioso por reconhecimento. Ronaldo sentiu um nó na garganta, os olhos marejados. Aquela frase, dita por aquele menino, resumiu toda a essência de sua luta, de sua virada de vida. Ele segurou as mãos pequenas e trêmulas do garoto com firmeza. "Você não só merece, meu filho", Ronaldo respondeu, sua voz embargada pela emoção, mas carregada de convicção. "Você não só merece. Você nunca deveria ter sido tratado diferente. Ninguém deveria. E é por você e por todos como você que nós estamos aqui agora." O abraço que se seguiu, um abraço entre o ídolo mundial e o menino invisível, foi um símbolo poderoso do propósito do Instituto, um momento de conexão humana que valia mais do que 1000 prêmios. Enquanto o Instituto ganhava forma e começava a operar, o processo contra o sargento Henriques avançava. A Corregedoria da Polícia Militar agiu com celeridade, impulsionada pela pressão pública e pela clareza das provas. O clímax final dessa jornada estava marcado para a audiência de julgamento disciplinar, um evento que, embora interno à corporação, ganhava contornos de julgamento público devido à atenção da mídia e do próprio Ronaldo. A sala da audiência estava lotada, com a presença de diversos oficiais da Corregedoria, advogados, testemunhas e, é claro, o sargento Henriques, que mantinha uma postura defensiva, ainda tentando descreditar as acusações. Ele tentou se justificar, alegando que estava sob estresse, que Ronaldo havia sido provocador e que a situação foi mal interpretada. Seus advogados tentavam pintar um quadro de um policial zeloso, mas sobrecarregado, em meio à violência urbana. Mas a defesa do sargento desmoronou no momento em que a prova mais contundente foi exibida, o vídeo do cuspe. A tela grande na sala da audiência mostrou, em alta definição, cada segundo daquele ato repugnante. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som sutil da gravação. A imagem de Henriques inclinando-se e cuspindo no rosto de Ronaldo, a dignidade inabalável do jogador, tudo estava ali, inquestionável. Os olhares se voltaram para Henriques, que pela primeira vez parecia ter perdido sua coragem. Seu rosto empalideceu, suas mãos tremeram ligeiramente, e o fio de esperança que ele ainda mantinha se desfez diante da prova irrefutável. Ronaldo, que estava presente como uma das testemunhas-chave, foi convidado a se pronunciar novamente. Ele se levantou com a mesma calma digna da coletiva de imprensa, mas com uma voz que agora carregava a experiência e a convicção de quem havia transformado a dor em ação. "Não estou aqui por vingança", disse ele, seus olhos fixos não em Henriques, mas nos membros da Corregedoria. "Não estou aqui para ver um homem ser destruído. Estou aqui para que isso nunca mais se repita. Estou aqui para que o poder, que deveria servir e proteger, não se torne uma ferramenta de humilhação e opressão. Estou aqui para garantir que nenhum outro garoto, nenhuma outra senhora, nenhum outro cidadão passe pelo que eu passei. Pela minha fama, eu tive a chance de ser ouvido. Muitos não têm. Minha presença aqui é a voz deles." Suas palavras ecoaram com a mesma força de seu discurso inicial, mas agora carregadas de um peso ainda maior, a prova viva de que a justiça por vezes pode ser alcançada. A sentença foi proferida sem delongas. Sargento Henriques foi expulso da corporação com desonra. O veredito foi um reconhecimento da gravidade de seu ato, uma condenação não apenas de um indivíduo, mas de uma cultura que permitia tal abuso de poder. Houve um burburinho de alívio na sala, um senso de justiça sendo cumprida. Mas Ronaldo não comemorou. Ele não levantou os punhos em triunfo,
nem esboçou um sorriso de vitória, apenas um aceno de cabeça, uma expressão grave. Isso não é vitória, ele murmurou para sua equipe, que o abraçou em silêncio. É só o começo. Era o começo de uma luta maior, uma batalha contínua pela dignidade e pelo respeito, que ele sabia que exigiria muito mais do que um único julgamento. A queda de Henriques era um marco, mas a verdadeira vitória seria quando respeito é o mínimo se tornasse uma realidade para todos. A audiência havia terminado, a sentença havia sido proferida e o sargento Henriques, antes um símbolo de poder arbitrário, agora era um homem em desgraça. Mas como Ronaldo havia dito, aquilo não era uma vitória, e sim o começo. Os dias que se seguiram foram de intensa atividade para o Instituto Respeito é o Mínimo. A condenação de Henriques deu um novo impulso à causa, atraindo mais voluntários, mais doações. E o mais importante, mais pessoas que se sentiam encorajadas a denunciar abusos. O Instituto se expandiu, abrindo filiais em outras cidades, formando parcerias com outras organizações de direitos humanos e se tornando uma força real na luta contra a injustiça. Ronaldo não era mais apenas o rosto da campanha. Ele era o motor, a inspiração, o defensor incansável. Sua agenda, antes repleta de compromissos esportivos e publicitários, agora dividia espaço com reuniões com advogados, visitas a comunidades e palestras sobre direitos humanos. Ele havia encontrado um novo propósito, um legado que transcendia os campos de futebol. A última cena se desenrola meses depois, em um espaço sereno e iluminado, que se revelaria ser a sede principal do Instituto Respeito é o Mínimo. As paredes são de um branco suave, e grandes janelas deixam entrar a luz natural, criando um ambiente de esperança e acolhimento, muito diferente dos corredores frios da delegacia. Ronaldo está ali, sozinho, em uma sala que parece ser seu escritório particular. Em suas mãos, ele segura a camiseta amarela, a mesma que recebera das crianças naquele fatídico dia, agora um pouco mais gasta, mas carregada de um simbolismo ainda maior. Ele a observa com carinho, relembrando os momentos de alegria inocente que antecederam a tempestade, e a forma como aquela peça de tecido se tornou um testemunho silencioso de sua jornada. Com um gesto lento e pensativo, Ronaldo se aproxima de uma parede. Ali, em um local de destaque, há uma série de fotos, o abraço com um menino da periferia, imagens das palestras do Instituto, cenas de voluntários ajudando vítimas. Com cuidado, ele desdobra a camiseta amarela e a pendura em um cabide especial, bem no centro daquelas memórias. Mas não é a mesma camiseta de antes. No tecido, bem na altura do peito, a frase "Respeito é o mínimo" foi bordada com letras simples, mas firmes, em um tom de azul que se destaca contra o amarelo. Aquela camiseta, antes um presente, agora era um estandarte. Não era um troféu, mas um símbolo de uma batalha vencida e de uma guerra ainda em curso. Ele dá um passo para trás, observando a camiseta, e um pequeno sorriso de serena satisfação surge em seus lábios. Não é um sorriso de glória, mas de propósito. A imagem de Ronaldo e da camiseta amarela se fixa na tela, enquanto a voz do narrador, com um tom grave e reflexivo, começa a ecoar, preenchendo o espaço com a conclusão de uma história que transformou um homem e tocou o mundo. Naquele dia, nas ruas cinzentas de São Paulo, Ronaldo não marcou gol em campo. Ele não ergueu uma taça, nem quebrou recordes de artilharia. Naquele dia, ele marcou algo muito mais importante. A voz do narrador faz uma pausa, permitindo que a imagem da camiseta e o peso das palavras se estabeleçam. Ele marcou o gol mais importante de sua vida. Um gol que não entrou na súmula dos jogos, mas que se gravou na história da luta por dignidade. Um gol que lembrou ao mundo, de uma forma brutal e inesquecível, que o respeito não é um favor, não é um privilégio concedido a alguns. A voz ganha um tom mais enfático, quase um apelo universal. Dignidade não é status, não é fama, não é dinheiro.
Dignidade é direito. É um direito inalienável de cada ser humano, independentemente de sua origem, de sua cor, de sua profissão ou de seu nome. Ronaldo, o ídolo, teve que ser humilhado para que Ronaldo, o ser humano, pudesse despertar e se tornar a voz de milhões, para que o mundo pudesse enxergar a face da injustiça que muitos preferem ignorar. A imagem da camiseta amarela com a frase bordada parece pulsar com a verdade da mensagem. Aquele cuspe, antes um ato de desprezo, tornou-se o catalisador de uma revolução silenciosa, um lembrete de que a força da verdade, quando dita com dignidade, pode derrubar os mais poderosos muros da arbitrariedade. A câmera se afasta lentamente de Ronaldo e da camiseta, expandindo o enquadramento para mostrar a luz que inunda a sala, simbolizando a esperança que o Instituto representa. A história de Ronaldo é um espelho. Ela nos convida a olhar para dentro, para nossas próprias comunidades, para nossos próprios preconceitos. Ela nos desafia a questionar o poder, a defender os que não podem se defender, a lutar por um mundo onde a frase "respeito é o mínimo" não seja apenas uma hashtag, mas uma realidade vivida por todos. A tela escurece lentamente e as palavras finais aparecem em destaque. Fim. Mas logo abaixo, uma pergunta permanece, um convite à reflexão e à ação, direto e incisivo. Comente abaixo. Você acredita que respeito é o mínimo? Sua voz é parte dessa mudança.